Do 14. Vamos avançando um pouquinho, tá, Carol, conforme eu for falando. Você pode ler comigo? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas, e das minhas sou. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem falou isso foi Jesus, né? Aí ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e haverá o quê? E um pastor. O Criador da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio a essa terra, tinha a autonomia para se intitular da forma que quisesse. Mas ao referir-se ao seu povo, ele se compara como um pastor. Eu sou um pastor. Então quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Então, ao que tange a vida pastoral, a vida de um pastor, ao que tange a um pastor, o maior exemplo que temos é o próprio Senhor Jesus. Amém? Somado a isto, vale dizer que não existe pastor sem ovelhas. E não tem como ovelha subsistir sem um pastor. Pode deixar o texto mesmo lá, tá? E aí, ele poderia também nos chamar de, nos denominar, ou comparar-nos. Você entendeu? Diga amém. Quer ver, eu quero falar tão certo que às vezes eu me... Depois do convite, algumas coisas não saem, mas Jesus é bom. E tem algumas falas que é de errado desde a infância, mas eu estou melhorando. O Senhor não podia ter chamado todos nós de águia? Sim ou não? Não podia nos chamar de tigres? Vós sois os meus tigres. Aê! O que mais? Vós sois meus cavalos. Cavalo é forte, irmão. Sim ou não? Vós sois os meus ursos. Vós sois os meus elefantes. Todo animal robusto. Mas não. Ele preferiu chamar seu povo de ovelha. Diga quem está ao seu lado: Jesus preferiu chamar você de ovelha. Ah, mas eu não me pareço ovelha, eu sou um leão. Então você reclama com ele, porque ele te chamou de ovelha. Tratando disso muito rápido, a questão pastor, a relação ovelha e pastor não é uma invencionice do presente século. É algo estabelecido há mais de 2000, muito mais, desde lá dos profetas, desde o profeta Jeremias, pelo próprio Deus. E aí nós temos o inferno tentando causar uma ruptura nessa relação pastor e ovelha. Porque se não houver pastor, consequentemente não haverá ovelhas. Alguém poderia dizer: ah, meu irmão, mas a gente não precisa de pastor porque nós temos Jesus. Aí olha só que o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, escreveu. Jeremias, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Tá, vamos ler, Carol, muito bem. Você pode ler, por favor? 16. Diz o Senhor: nunca mais se virá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração. Naquele tempo chamarão Veja, que coisa linda. O 18: andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos da terra. É claro, então veja bem, nós temos uma fala do profeta Jeremias sendo usado pelo próprio Deus, profetizando. Põe o versículo 15, Carol, por favor. Já estou fechando. Profetizando a respeito do pastor ou do pastores? Pastores. Então não está falando do Messias,
Estão falando dos que vão dar continuidade ao trabalho implementado pelo sumo pastor. Então, para você, ovelha, que o inferno fica todo o tempo querendo tirar do teu coração de que você não precisa de pastor, que você é só ler em casa e orar e fazer boas coisas, que você vai para o céu. É claro, nenhum pastor vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é Jesus Cristo, diga amém. Mas já joga por terra, porque isso é uma falácia do inferno, porque pastores é o presente de Deus para a igreja. Então eu posso dizer com toda a ousadia, com amor e carinho: eu sou o pastor que você merece. Você pode dizer: tu tem o pastor que merece. Se tu é ovelha. Muita gente educada, cheia de lei, de lois aqui. O Senhor me deu para Ebenezer aqui, me deu para você, para cuidar de você. De repente eu não me enquadro no perfil que você gostaria. Mas se você é ovelha, você precisa entender: opa, o pastor que está sobre mim, quem me deu foi o Senhor. Amém? Já concluindo para fechar, eu quero ler com você. Aí nós temos, por exemplo, ainda a relação pastor e ovelha sendo proposta pelo próprio Cristo, que chama seu discípulo João, João capítulo 21, verso 17, João 21, 17, o que está escrito? Jesus, já indagando um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, disse o quê? Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira: ama-me? Disse-lhe o Senhor. Quem disse isso? Jesus. Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o que Jesus disse para ele? Quem foi que falou isso? Jesus vai ascender-se ao céu e precisa que alguém dê continuidade ao trabalho dele. Agora, podia Jesus ter mandado anjo, presbítero Sidney? Podia ou não podia? Podia ter mandado anjo, querubim, serafins. O Senhor podia ter mandado o próprio anjo ou arcanjo Miguel, mas escolheu um ser humano para dar continuidade ao trabalho. E eu vou dizer para ti e para mim também: se o Senhor tivesse botado o anjo para pastorear as ovelhas dele, não tinha mais nenhuma, sério, não haveria mais nenhuma, pelo senso de justiça extremado dos anjos. Anjo não teria misericórdia com nenhum ser humano, porque ele não entenderia como um ser humano, depois de ter sido resgatado pelo rei, se colocaria em condições opostas ao rei. O anjo ia dizer: está maluco, você vai levantar contra o meu Senhor que te resgatou? Ia te matar. Tem um anjo no Antigo Testamento, Davi vai fazer aquela doideira de contar o povo. O Senhor falou ao anjo: desce lá. O anjo nem fez assim, só levantou a espada, irmão. Ele só tirou da espada e levantou. Quando levantou, milhares de pessoas morreram. Eu fico pensando se o anjo fizesse: passa a espada no diabo. Geraldo, sério, o negócio é sério. Então a relação ovelha e pastor, ela é real, ela precisa existir. Qual é a conduta pastoral e o peso? Todo pastor que se preze sendo pastor de fato chamado pelo Senhor entende uma coisa. Jeremias 23, do versículo 1 ao 6. Jeremias 23, versículo 1 ao 6. Jeremias 23, versículo 1 ao 6. Destrava o computador, isso. O que está escrito? Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz. Próximo, até o versículo 6. Eu mesmo recolherei o restante das minhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas, diz o Senhor. Versículo 5. Eis que vem dia, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente.
e praticará o juízo e a justiça. Verso 6, para fechar. Nos seus dias de Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com a qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então o peso de justiça e de juízo, todo pastor que se preza entende que é pastor, que tem de fato responsabilidade, que não é o ladrão e o salteador, como foi lido aqui na palavra oficial, e entende que qualquer comportamento injusto, imoral, que afugente as ovelhas, tem justiça e sentença. Por isso que eu vou dizer para as ovelhas me ouvem? Você não precisa dobrar o joelho e pedir para Deus matar nenhum pastor. Nem precisa pedir para me matar, porque de vez em quando eu já peço isso para ele automaticamente, que eu penso que eu poderia ser melhor, mas podia ser melhor para o reino. Já há uma justiça, uma sentença deliberada do céu contra os homens que se intitulam pastores, mas são ladrões, são salteadores. Eles terão a devida paga. E vale lembrar que essa justiça, se não houver um arrependimento prévio, se estenderá a toda a casa. Daí eu digo para os vocacionados para outros ministérios que não se sintam seduzidos pelo chamado pastoral, aliás, se seduzidos, desejosos sim, mas não assumam para si uma responsabilidade que se o céu não te deu, porque você pode pregar muito sem ser um pastor, você pode ensinar muito sem necessariamente ser um pastor, porque hoje é moda, hoje é status, já foi um pouquinho, hoje está complicado, mas se o Senhor te chamou, Ele vai te garantir. E entenda o seguinte: princípio de juízo e justiça estará sempre apontado para ti, porque quem é o dono das ovelhas tem ciúmes. Você pode repetir: pastor, eu sou ovelha do Senhor, e Ele tem ciúme de mim. Ai de ti, pastor Henrique, se não cuidar de mim direito. Amém? A ovelha é muito inteligente, diga aleluia. A ovelha é dócil, diga sou eu. Mas eu sou brabo, mas a pessoa dócil. As ovelhas são obedientes, diga oh glória. As ovelhas são sociáveis, diga, está falando de mim. Coletividade, mano. Eu não gosto de ninguém, gosto de estar sozinho. Ovelha gosta de estar junto. As ovelhas são curiosas, sabe? Existem muitas outras qualidades das ovelhas que não dá tempo de citar, muitas. E existe algumas peculiaridades nas ovelhas, já estou concluindo, bastante interessante, que sem o auxílio pastoral, e agora estou falando da ovelha animal, tá? Animal, que é símbolo da ovelha racional que é você, diga aleluia. Existe cerca de 150 tipos de doenças só para os olhos da ovelha. 150 tipos de enfermidade nos olhos da ovelha. 90% delas são sanadas dessas enfermidades colocando sal. Diga, e eu sou sal. Tem um estudo muito poderoso sobre ovelhas. Eu vou comprar essas revistas todinhas, porque eu gostei dos assuntos. A ovelha animal corre um risco de aproximadamente 150 tipos de doenças de lhe causar danos nos olhos. E existe uma que é chamada aqui eu anotei aqui, é a entropia, que é quando a pálpebra gira para o lado de dentro, os cílios, que é grosso, começa a raspar a pálpebra e causa uma dor insuportável que ela não consegue comer. Na realidade, qualquer dor que a ovelha sinta, qualquer enfermidade que ela tenha, uma das primeiras ações dela é parar de comer. Ela não consegue comer. Eu fico me perguntando agora, a ovelha animal tem a habilidade de pegar a patinha e voltar a pálpebra para o lugar? Perdão, os cílios pegam na retina, né? Dá para botar a pálpebra para cima? Ela consegue fazer? Precisa de quem? A outra ovelha lambendo o olho da outra ovelha conseguiria fazer isso? Também não, porque ia pegar outra enfermidade na língua, que se chama a língua azul, aí não consegue também se alimentar. Quem é que tem que ir lá desvirar? Pastor. Quem é que tem que botar sal no olho da ovelha?
E às vezes a gente quer usar você para ajudar a outra ovelha, porque a gente entende que você é sal do mundo. Você é a luz do mundo e você é sal da terra. Diga amém. Então quando tu for enviado para alguma coisa, fica lá tudo eu, só manda eu. Se fizer meme, já. Pode ser, esse negócio está ficando sério. Diga a quem está ao seu lado, tu é ovelha e tu é sal. E quando o pastor mandar você ir curar a tua ovelha, você vai. Não dá, ela tem... deixa eu correr. Tem uma outra situação que ocorre na ovelha que é bastante interessante. Ela dá pouco leite. Por dar pouco leite, então ela não se importa muito com a cria. Quando ela está em pasto aberto, a cria que está, se não correr atrás da mãe o tempo todo, fica na seresta. A ovelha que acabou de gerar, uma vez diante de pasto aberto, ela não tem responsabilidade nenhuma com a cria. Não tem. Para a cria não morrer e a ovelha parar de gerar, porque se ela não tiver comprometimento com a cria, a probabilidade dela começar a ter improdutividade vai fazer com que ela fique estéril, e se ela não gerar filho, ela morre também. Ovelha que não gera, ovelha morre. Ovelhas que não geram filhos, morrem. Catuca, diga, aí vai. Eu não gosto de falar nada de ninguém para Jesus, porque eu sou muito educado e as pessoas não gostam de ouvir, eu não gosto de fazer nada. O que faz? Eu vou lá no pasto, me alimento, bebo água refrescante e vou para minha casa. Tem que gerar. O que o pastor faz para a ovelha não ter esse problema, o filhote morrer? Ele vai pegar essa ovelha que acabou de gerar, presbítero Cid, irmã não, e vai confiná-la até que o bebê, o filhote, tenha condição já de se alimentar sozinho. E aí uma aplicação muito poderosa é que quando nós pastores, quando eu pastor principalmente digo para você, você precisa do discipulado, não fique chateado porque você já sabe muita coisa. Porque a probabilidade de você ser largado no meio aí, porque as ovelhas viu o pasto verde, a gente vai sair se alimentando e deixar você para trás, é uma possibilidade. Então você no discipulado, nos cultos de ensino, é uma preocupação pastoral com o seu crescimento, com o seu aperfeiçoamento, para a sua saúde espiritual. Você pode dizer amém? Outra coisa interessante, a ovelha tem muita doença também nos ouvidos. Por conta as ovelhas, principalmente do tempos bíblicos, elas são criadas em áreas áridas. Então a incidência de moscas e outros insetos é muito grande. E o ouvido da ovelha, ele é muito propício para que as moscas coloquem ali suas larvas e procriem. O que acontece? Uma vez que a mosca pousou no ouvido, deixou ali seus ovos, vai comer ovos, vai surgir muitas larvas. A ovelha também, ao contrário do cachorro, não consegue. Não dá, a apatia não dá. E nem adianta pedir para outra, e coça meu ouvido, porque não dá. Como é que faz? Começa a bater a cabeça na pedra, porque a dor é insuportável, aqueles bichos mexendo no ouvido. E isso aqui dá uma aplicabilidade muito poderosa, porque muitas vezes nós, na condição de ovelhas, deixamos de ter a devida preocupação, ou não nos colocamos na posição de receber o óleo. Por isso a ordem, joga óleo na minha cabeça, que o óleo desce sobre a cabeça e a barba, porque o óleo cobria, fazia contenção no cabelo, descia também para os ouvidos, para todo o rosto, e isso dava proteção a ovelha, para que não entrasse nada nos ouvidos. E se submeter a alguns cuidados pastorais, para que seja colocado óleo sobre a cabeça, para que venha tomar todo o rosto, todo o corpo como um todo. Às vezes é muito trabalhoso, e é algo que a gente não quer, que a ovelha não quer. Pô, pastor é chato, o pastor fala muito, sempre o mesmo assunto, ou não muda, meu irmão, aquela coisa, aí vai, fica por aí, sem a proteção, a mosca vem, pousa no ouvido, deixa um montão de nojeira e baboseira,
Aí a ovelha fica cheia de larva no ouvido, fica doida, vai dar cabeçada em todo mundo, atribulada, atribula a casa, atribula o casamento, atribula a igreja, atribula o trabalho, nem os companheiros de trabalho, irmão, que é o crente lá, porque, antes desse crente chegar, irmão, aqui era a maior paz, chegou esse crente, aí, meu irmão, uma perturbação, comichão no ouvido, porque o inferno depositou nos ouvidos dela o que ela queria ouvir, como disse o apóstolo Paulo através de Timóteo, né? Nos últimos tempos, os homens adotariam para si, não é nem pastor, doutor, mestre, conforme a sua própria concupiscência, ou seja, eu quero escolher o que eu quero ouvir. Vou na igreja hoje que eu estou muito revoltado, estou muito revoltado, eu quero ouvir uma palavra de paz. Aí chega aqui e escuta: larga o pecado, larga a mentira, larga o engano, deixa de fofoca. Não, pelo amor de Deus, para ouvir isso eu ficava em casa, ouvia pela internet. É isso que o diabo quer. Qual é o papel do pastor? Colocar óleo sobre a tua cabeça e fazer isso descer pelos teus ouvidos, para que o inferno não venha depositar lá as mentiras, para combater a verdade. Você pode dizer glória a Jesus pelo cuidado que o Senhor tem com a sua vida. Outra coisa interessante, acabei aqui, terminei. Se você soltar uma ovelha animal num pasto, ela vai embora. Ela vai embora. Tem senso de direção nenhuma. Para tu ver como é que as coisas se encaixam, né? Falou das vacas que foram direcionadas pelo Senhor. A ovelha larga no pasto, ela vai embora. Se ela tiver que voltar sozinha, ela não consegue, porque primeiro, ela não registra cheiro de nenhum ambiente. O cheiro que tem é só o que está à frente, ela não consegue registrar isso. Em outras palavras, dependendo de onde ela chegou, se ela levantar a cabeça e olhar para a esquerda e a direita, vai dizer: ih, estou perdida, e agora? Não tem senso de direção. O animal ovelha não tem senso de direção. Precisa que o pastor fique até às vezes. Isso aqui foi interessante quando eu estava meditando, porque tem pessoas que ficam muito incomodadas com breve período de ociosidade pastoral, que não é muito o meu caso, por ser muito imperativo, e estou sendo curado do TDAH, melhorei bastante, graças a Deus. Então não me permito, eu sinto um desconforto muito grande ficar parado, eu me sinto inútil, eu preciso estar o tempo todo fazendo uma coisa, e uma coisa que inclusive agora começou a me fazer um pouco mal. Falei com a minha esposa, já vi que eu vou ter que procurar ajuda mesmo, porque não está dando, eu preciso parar de ficar sentado. Mas tem gente que se incomoda com a ociosidade pastoral. Pastor não faz nada, só manda os obreiros, né? Porque é papel do pastor ficar parado com o cajado daqui olhando? Olha lá, a Margarida onde foi? Olha lá, onde é que ela está? Já passou do limite, conseguiu pular o brejo lá, olha a distância que ela está. Aí o pastor vai lá, porque se ele está muito preocupado, não consegue ver a direção que as ovelhas foram, elas se perdem. A ovelha não consegue caminhar sozinha. Diga quem está ao seu lado: tu não consegue caminhar sozinho. E não é porque tu não tem a capacidade. Você pode até dizer: pastor, essa palavra não compete a mim, porque eu sou autossuficiente. Estamos falando de ovelha. Ovelha. E quem nos chamou de ovelha foi o Senhor. Ao que tange a caminhada para o céu, a caminhada no Senhor, se faz necessário a presença do pastor, porque a ovelha por si só, se deixar, faz tudo o que quer. Teve um evento numa igreja que eu não quero dizer o nome, que eu nem me lembro também, que as ovelhas disseram assim: vamos fazer um culto maneiro para Jesus, vamos todo mundo vir de camisa de time, velho, vamos ver. E fizeram um culto com a camisa do time, tudo bem, desde que fosse lá na casa do indivíduo, né? Foi na igreja. Para a tristeza que foi, tinha mais de 200 flamenguistas, coisa horrível, meu irmão, a coisa horrível. Eu olhei assim e falei assim: se pelo menos ficasse mesclado, né? E aí pessoal cantando a música do Flamengo no culto. Aí eu pergunto: quem foi a ovelha que inventou essa doideira que dá para fazer essas coisas para Jesus? Que a ovelha acha que pode fazer tudo, porque é a ovelha que vai. Tem coisa que não dá, você precisa de um pastor para dizer: não, meu irmão, tu não vai fazer isso não, sossega aí que tu está indo muito longe. Não, mas é para o Senhor, amém, só o teu bem já foi, aleluia, e Jesus é bom.
Pode dizer amém? Ela precisa de direção. Ela precisa desse cuidado. Daí a fala poderosa do salmista quando disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Guia-me. Guia-me. Porque até para achar água, a ovelha tem dificuldade. Com essa palavra breve compartilhada ao seu coração, eu estou dizendo para você, ovelha de Jesus Cristo, plantado em uma congregação, se porte como uma ovelha. E não estou falando aqui para que tu seja submisso ao ponto de ser sequestrado de você a racionalidade. Apesar das ovelhas ser pouco racionais, não existe base bíblica para que você seja um fantoche, como a gente tem em alguns lugares. Aqui nessa congregação, eu não gosto nem de falar o nome da placa, porque se arrancar a placa, continua sendo congregação. A liberdade individual da família é respeitada. E a cada membro é cobrado o direito de observar. Pastor, como eu vou saber que você é um pastor sério? Ou como eu vou saber que o meu pastor é um pastor sério? Pelo fruto. Se conhece o quê? A mangueira da jaca? Jaca da mangueira? Da manga? Ah, mas tem pastor que faz tudo no oculto. A própria palavra diz que não há nada que é feito escondido que não seja revelado pela luz. Fica tranquilo. Então observe. Não, meu irmão, pastor é só da manga, acabou. Pode não ser o eloquente, pode não ter o biotipo. Já cheguei a um cúmulo de ouvir uma pessoa dizer que não se submeteu a um pastor porque ele não tinha o biotipo pastoral. Coisa ridícula. E confesso para os irmãos, às vezes eu surpreendo muitas pessoas. Essa semana mesmo foi outro. Chegou de manhã cedinho aqui. Na maioria do tempo eu estou com roupa de obra, porque tem muita obra para fazer aqui. Quando dá para mutirão, chamo os irmãos. Quando dá, eu mesmo caio para dentro. Era 8 horas da manhã, eu já estava com roupa de obra. Quando cheguei aqui para falar, aí, ô pastor, não sei o quê. Aí outro camarada que estava do lado dele, ele que é o pastor? Aí eu falei assim, pô, de novo, não vou nem dar atenção. Fui lá para trás pegar o que ele queria. Aí eu cheguei lá em cima e falei, moço, tá muito ruim. Ela riu, pelo amor de Deus. Ela falou, calma, tô trabalhando, gente. Sem falar outras questões sociais, que é a coisa mais ridícula que se tem. Sabe? Que o Senhor tenha misericórdia. Então atende para os frutos. Quebrou um princípio, veja até onde vai. Porque como foi dito aqui pelo nosso irmão que pregou, e muito bem definido aqui pelo próprio Pai, pastores não são super-homens. Eu não sou um anjo. Nosso vice-presidente também não é nem os homens, nem os outros obreiros. Nós somos passivos à falha. Se teu pastor que você está me ouvindo falhou, dá ele a prerrogativa do arrependimento. Se ele não se arrepender, você diz, pô, não tem como um negócio desse, cara. Você como pastor deveria ser exemplo. Não se arrepende, aí você pega a sua mochila, pega as suas coisas, segura na mão de Deus e vai. Agora, agir com falta de misericórdia, porque o pastor falou, errou, já deixa bem claro que você não é uma ovelha. Ou se é uma ovelha, a misericórdia não chegou ao seu coração. Amém? Você já viu o instrumento que o pastor tem, né? Dos desenhos. Que é um cajado, que é um gancho e uma ponta, né? Para que serve o cajado? A ponta da lança, o cajado, a parte curva. A ovelha foi, o pastor vem buscar e traz, vem para cá. E a outra parte, lisa. Não é para espetar a ovelha, não. Vai, ovelha. Não. Olha, isso aqui é interessante. Tem sempre uma ovelha no rebanho que é muito esperta, no sentido de, pô, aquele capim lá é melhor. E ela vai. Ela não se submete mesmo. Isso estou falando de forma literal. Tem uma que sempre vai. E as outras ovelhas costumam olhar e algumas começam a copiar. A ovelha é uma coisa interessante. Pode ler, cara, é um negócio maravilhoso. E as outras querem copiar, porque tipo, se ela foi, eu vou também.
uma ovelha só, às vezes é a ovelha mãe rebelde, que eles chamam, os pastores. Sempre tem ovelha mãe rebelde que leva um bonde para um lado que não é. O que eles fazem? Eles vão lá, pegam essa ovelha mãe rebelde, traz para o meio mesmo, literalmente, do rebanho, senta numa pedra. Aí as ovelhas estão tudo assim olhando, perto. Daqui a pouco ele pega o cajado e pega a perna da ovelha e bate. Ela grita, ele quebra a perna. As outras, quando olham, ficam desesperadas. Está com a pata quebrada, não vai poder mais andar para fazer a bagunça que ele estava fazendo. Aí as outras olham, e mano, a Margarida foi pulando, passou para lá, o pastor quebrou a perna dela. Só que ele não abandona, coloca a ovelha 150 dias para recuperar a pata da ovelha quebrada. 150 dias de cuidado intensivo. Isso ele traz a normalidade para o rebanho. E isso, quando nós tratamos como pastor, não é indireta para quem que seja, esse tipo de comportamento acontece mesmo. A gente sempre tem umas ovelhas que sabem mais mesmo, e que, tipo, não, quem sabe sou eu, Jesus falou comigo. A gente sempre tem. E aí tem hora que o pastor tem que chegar, o cajado tem que cantar, né? E nessa hora eu quero quebrar a perna de um montão de ovelhinha minha aqui. Diga aleluia. Primeiro eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante. Apaga a luz. Já está aí, ô mídia? Está aí o vídeo, Raquel? Põe um vídeo aí. Olha que vídeo. Já acabei. Tá? Primeiro mostra o vídeo. Essa aqui é interessante. A Margarida, para onde foi? Ó, quem já viu esse vídeo? Tá a Margarida, ó. Soltou, é uma ovelha, né? Ela... Tem um outro que a outra está quase se afogando. Vocês conseguiram? Conseguiu não, mídia? Não, né? Em slow motion. Por que isso aconteceu? Deixa lá, porque a ovelha é míope. Ela enxerga no máximo 10 metros. 10 metros. Então, quando ela pulou, não conseguiu olhar, porque a visão dela está projetada para frente. Olha o trabalho que deu. Aí larga, em vez de ir para o lado do pastor, olha lá. Pergunta aí se é o caso. Eu falo assim, é teu caso, isso é igual a você? Não, né? Então, quando o pastor vai orientar, aí agora, segura aí. Nós tivemos domingo passado aqui, a igreja estava lotada, estava até mais cheia do que hoje aqui. Que os irmãos lembram? Foi ou não foi? A glória de Deus desceu aqui. Foi ou não foi, irmãos? Irmãos, a presença de Deus. Eu estava com saudade daquilo, sabe? Da presença de Deus daquele jeito. O Senhor Deus está com pressa de fazer algo muito poderoso no Rio Comprido, mas a gente não quer tomar para nós o título de através de nós, que seria a maior bestalhada que poderíamos realizar. Porque as nossas co-irmãs, Jesus Cristo manda lá também. Na Assembleia, na Batista, na Metodista, enfim. E Deus tem uma pressa, e Deus tem algo específico com a Ebenezer, e Ele tem pressa. Tem nos convocado para um período de arrependimento, para nós vivenciarmos este avivamento.